A passagem que eu vou trazer hoje se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 2 ao versículo 6. E aos nossos amados visitantes, sejam bem-vindos. Aleluia. Amém. Nosso irmão Alex, a nossa irmã Cléia, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 2 ao versículo 6. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. Irmãos, esse Deus a qual nós servimos é um Deus maravilhoso. A sua misericórdia é maior do que qualquer pecado. Isso é bom, é louvável, é maravilhoso. A misericórdia de Deus, assim diz a palavra do Senhor Deus, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, e o Senhor lança fora de diante dos filhos de Israel. Nós vamos falar de um homem perverso e mau, o qual o seu nome é Manassés. Versículo 3. Porque tornou a edificar os altares que Ezequias seu pai tinha derrubado, levantou altares a Baalim, fez bosque, prostrou-se diante dos exércitos dos céus, e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém: estarás o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Olha só, irmão, a maldade desse homem. Eu vou ler o último versículo ao 6. Estou falando do filho de Ezequias, do grande homem de Deus, de seu filho Manassés. Fez tudo isso dentro da casa de Deus. O homem perverso. Nós vamos aprender por que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. Versículo 6. E fez ele também passar seus filhos, não só um, seus filhos pelo povo, no vale do filho de Rimon, usou de adivinhações, de agüeiros, de feitiçaria, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. São até o versículo 6. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Aleluia. nós vamos falar de um homem muito perverso, a qual o seu nome é Manassés, filho de um grande rei, a qual foi uma bênção, Ezequias. Tudo isso aqui que a Bíblia relata é que esse homem fez. Manassés foi o 14º rei de Judá. Ele foi o 14º rei de Judá. Esse homem reinou 55 anos, esteve no poder. 55 anos no poder. É muito tempo. É muito tempo para um governante, para um líder ruim, perverso, estar no poder. É muitos anos de sofrimento de uma nação. É muito tempo que esse homem provoca a ira de Deus. É muito tempo. E ele começou desde os seus 12 anos de idade. 12 anos de idade, o homem entra no poder. Uma criança sem estrutura. Imagino eu qual foi a pessoa que colocou ele nesse ambiente. Manassés é filho de Ezequias, um grande homem de Deus. Quando seu pai Ezequias, ele começou a reinar, todos os altares que o seu pai e seu avô tinham edificado, ele mandou derrubar tudo, destruiu tudo. Manassés não pegou exemplo do seu pai.
Obrigado, meu irmão. Seu galardão do céu está garantido. Profeta. Eita. Aqui, por essa história de uma linhagem que veio, que passa de pai para filho, nós vamos aprender que Acasias, ele é pai de Acais, e Acais é pai de Ezequias, e Ezequias é pai de Manassés. 4 homens e apenas um bom, apenas um coração aquebrantado e contrito, apenas um ouvido sensível à voz de Deus, apenas um homem dessa mesma linhagem, a qual dá ouvido à palavra de Deus, e bem-aventurados sois vós que não viram a Jesus, mas crê em Deus pelo poder da palavra. Esses homens, por ser israelita, por servir ao único e verdadeiro Deus, ele sabia da lei, ele sabia da Torá, ele sabia que a lei proíbe imagem e escultura, proíbe idolatria. Há um só Deus que é para adorar, e esse é Criador dos céus e da terra, Glória a nosso Deus. Salvador. Ele faz tudo ao contrário. Fala um pouco de Ezequias até chegar em Manassés. Ezequias destruiu tudo o que o seu avô fez, o que o seu pai fez. Ezequias também foi um homem, um rei, que ele mandou destruir a serpente de bronze que Moisés tinha feito com ela no deserto. O povo de Israel saiu da escravidão, saiu do Egito, mas só que o Egito estava no coração desse povo. Esse povo precisava ter a palavra injetada, ser lavado pelo poder da palavra de Deus, para que ele fosse uma nova criatura. Mas todavia Israel permaneceu um coração duro. Como é meu irmão? Ouvir o próprio Deus, ser da família de Deus, mas não ouvir a voz de Deus. Como é duro o homem que rejeita os mandamentos de Deus, que endurece o seu coração para a palavra de Deus. Isso é duro, pois o seu fim é um péssimo fim. Não é bom de não louvar. E todo o alerta de Deus, para nós que somos cristãos, tem uma forma de a gente entender esse alerta de Deus. Se porventura eu me encontrar em algum erro, eu assim, eu vou me analisar, eu vou mudar, porque eu sei que a misericórdia de Deus é grande, é maravilhoso. E esse homem, Ezequias, destrói essa serpente. Por qual motivo que a serpente foi levantada? Para que o povo de Israel olhasse, e quando alguma serpente picasse o povo, ele seria curado. Aqui é um gancho que o catolicismo pega da serpente de bronze para usar para idolatria, mas só que no livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, a idolatria é condenada perante Deus. Não faz o ponto final, e ponto final. E o povo de Israel, por ser um povo que não dá ouvido à palavra de Deus, já estava com idolatria com a serpente. Mas já deu o nome para ela de Deus tanto. Deu até nome para ela. Já fez para ela um Deus. Eu fico pensando que Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Por quê? Porque na terra do Egito é um ambiente cheio de idolatria. Um povo que adorava diversos deuses diferentes. E o povo de Deus saiu desse ambiente, mas um coração cheio de idolatria. Não queria forçar o Egito. É necessário, quando você sai dessa terra, sai do mundo, se converte a Cristo, eu tenho que cortar muitos laços. Eu tenho que cortar muitas amizades. Eu tenho que cortar muitas coisas que o mundo me oferece. Eu tenho que deixar
Por que, irmão Paulo? Porque a Bíblia me ensina, Mateus 7,3, o caminho apertado e a porta estreita que Glória a Deus, aleluia. leva ao vosso amado, que leva a Deus. Esse é o caminho do cristão, a porta estreita e o caminho apertado. Esse é o caminho do cristão. Não cabe bagagem para andar com o Senhor Jesus. Quando eu deixo o Egito, eu deixo o mundo, eu estou na porta estreita. Uma vida de renúncia. Que não viva mais eu, mas que o Senhor Jesus possa habitar em nossos corações. Aleluia, Deus. Verdade. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, grande é tu, Senhor. E o rei Ezequias destruiu tudo que o seu pai fez. Tudo que o seu pai fez de idolatria. Tudo que feria a palavra de Deus. Esse homem é convertido. É um bom rei perante Deus. Destruiu toda a idolatria. Acabou com tudo. E levou o povo de Israel a adorar o único verdadeiro Deus. E ensinou esse povo que é culto. Só devemos cultuar a Deus e a mais ninguém. Verdade, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Mas só, irmão, que eu não consigo entender essa parte. Como pode Manassés ter um pai, a qual é um exemplo, uma bênção, e ele ser totalmente ao contrário do seu pai? Nesse momento a gente fica pensando, quando a gente conhece alguém que é uma bênção, e o filho não sei. A gente faz uma pergunta: como pode o pai do fulano ser uma bênção, mas o filho não é? Oh, Deus, aleluia. Muitas vezes, o pai ou a mãe educa de uma forma correta, ensina, orienta, ensina a palavra de Deus, mas infelizmente os filhos, às vezes, quando crescem, acaba escolhendo a porta larga, acaba querendo ir para o Egito, querendo conhecer, seduzido, enganado pelo mundo, e acaba pagando alto preço por isso, infelizmente. Mas também acontece com muitos pais e mães que são negligentes com os filhos. Também acontece. Não tem um zelo de ensinar desde criança a sã doutrina, como deve se comportar. Aí fica mais difícil para essa família. Depois de grande, essa família fica bem mais difícil. Sempre é bom ter um cuidado desde criança, para que não se afaste da presença de Deus. Mas a gente vê aquela história que Ezequiel não pensa, o seu filho não foi. Foi pelo caminho de treva e escuridão. Não quis o caminho de luz do seu pai. Infelizmente, quando você escolhe isso, os jovens escolhem isso, pagam um alto preço por não obedecer pai e mãe. O preço é caro a se pagar. E é bom quando esse jovem não morre e reconhece Jesus Cristo. Isso é bom, cara. Glória a Jesus. Meus amados, Ezequias acabou com tudo, mas só que ele deixou um filho, e seu filho, aos 12 anos de idade, ele começa a reinar. Começou a reinar aos 12 anos de idade. Uma criança, a qual andou 55 anos. Mas esse homem começa a provocar a ira de Deus. Dentro da casa de Deus começa a levantar culto a outros deuses diferentes. Adora todos os exércitos dos céus. Consulta todo tipo de demônio, mas menos Deus. Ouve a voz de Satanás.